Saudações, conspiradores! Hoje, sábado, dia da coluna Astrologia e Transformação, sempre a cargo aqui do nosso querido sócio fundador do canal, Marcos Kuznick, astrólogo profissional, e hoje abordando, foi muito sugerido, né, Marquinhos? Hoje abordando o mapa de Carl Gustav Jung, né, grande psiquiatra, psicólogo, né, que marcou época na história da psicologia, mas não sem antes de você se inscrever no nosso canal, né, deixar o joinha, acionar o sininho. Olha, isso é importante, você não sabe a importância que isso tem para o nosso canal, né, e para você também estar sempre sendo avisado aí dos novos vídeos, né, então confira se você está inscrito. Às vezes o YouTube desinscreve as pessoas, dá uma conferida aí, deixa o joinha e escreve aí que mapa que você quer que seja analisado aí nessa nossa série, né, Marquinhos? É isso aí, saudações, pessoal. Nós estamos fazendo já agora um terceiro programa dessa série. No primeiro a gente abordou o mapa da Blavatsky, depois do Leonardo da Vinci, e hoje a gente vai dar uma olhada num personagem que também é muito importante, até dentro do nosso contexto aqui do canal, que é o esoterismo, que é o ocultismo. Mesmo ele, né, Carl Gustav Jung, nunca ter se autodenominado um ocultista ou místico, e sempre ter pautado suas pesquisas dentro dos parâmetros científicos. Mas o interessante é que o desenvolvimento do pensamento do Jung, né, Jamil, de tantos elementos que ele sugere, acaba proporcionando a abertura para essa interface entre o conhecimento científico da psique humana e outras instâncias muito importantes. E nisso o Jung vai acabar se tornando um autor muito referenciado, muito lido e pouco compreendido também, porque é uma pessoa de uma erudição, eu diria, brutal, né? Até por isso que a gente já vai ver no mapa dele, justamente, as pessoas que vão estudar, por exemplo, a psicanálise e a psicologia analítica, geralmente acabam perdendo um pouco a paciência com o Jung, porque para ler o Jung você precisa muitas vezes de ter um background cultural muito grande para poder acompanhar o raciocínio e o conhecimento enciclopédico que Carl Gustav Jung tinha. Então eu vou compartilhar com vocês agora o mapa natal do Carl Gustav Jung, e nós vamos tentar entender um pouco mais essa personalidade do Jung. Pois bem, o Jung era suíço, né? Ele nasceu no dia 26 de julho do ano de 1875, às 19h30. Esse horário de 19 na cidade de Kessel, né, essa região da Suíça, esse horário de 19h30, consultando as várias fontes que eu pesquisei, ele já foi sujeito a algumas correções. Em alguns dados aponta alguns minutos a mais, alguns minutos a menos, mas mais ou menos essa posição é a que é mais aceita aí pelos astrólogos quando se trata de fazer o mapa do Jung. É interessante, né, Marquinhos, que o Jung, inclusive, vamos lembrar, ele era astrólogo também, salvo engano, ele fez vários mapas astrológicos. O interesse, assim, a gente pensar o seguinte, né, a primeira coisa que uma personalidade como Jung, né, se a gente pensar, ele foi pai de todo um sistema de entendimento da psique humana, ele é o pai da chamada psicologia analítica. Devemos lembrar que o Jung ele foi, por muitos anos, amigo pessoal e discípulo de Sigmund Freud, porém, tanto a amizade quanto a parceria não resistiu às divergências teóricas que houveram entre Sigmund Freud, que é outro personagem, a gente pode analisar o mapa aqui também, e o Jung, né? Então, ele vai dar diversas contribuições para o campo das ciências sociais, e a gente vai pensar o seguinte: você veja que o Jung, ele não vai ficar restrito, né, Jamil, a um processo de análise da psique. Ele, na verdade, ele vai ter interesse pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia, pela mitologia, pela religião comparada.
ou seja, o alcance da personalidade, do estudo do Jung é brutal. Como que a gente percebe isso no mapa? A primeira coisa, nós estamos falando de um leonino, a 3 graus de leão, início do dia 26, né, de julho. Então, o início aqui do signo de leão, a 3 graus. E falando um pouco do leonino e da própria presença do Jung, que é bastante interessante. O Jung ele viveu até 85 anos de idade, né? Teve uma vida longa e produtiva, mas muitas pessoas falam que ele era uma figura que impressionava, né? Pela presença, pela elegância, pelo porte, e isso é uma coisa que a gente vai ver também no mapa dele. E, geralmente, como nós estamos falando de um leonino, a gente necessariamente, né, na sua essência, estamos falando de uma pessoa vistosa. É muito difícil que você encontre um leonino que seja que não brilhe, né? Que seja acanhado, que se vista de uma forma desmanzelada, que não dê atenção para sua apresentação, porque o signo de Leão é isso, né? Ele está ligado à dignidade, ele está ligado à realeza, ele está ligado até ao medo do ridículo, né? Então são pessoas que têm a consciência de que a aparência física deve ser trabalhada. Claro que muitas vezes, quando está em aflição, como a gente fala em astrologia, isso acaba descambando até para maneirismos exagerados, pela necessidade de chamar atenção, né, que é um tema leonino frequente, a necessidade de se manifestar de uma forma bastante dramática, né? Então, o Jung era leonino. Agora, interessante que o Sol do Jung, ele está muito perto desta linha aqui, chamada cúspide da casa 7. E a casa 7, ele graficamente aqui, vocês podem ver que ele parece que está na casa 6, só que como ele está muito próximo dessa linha, nós já consideramos que ele está na casa 7. Ora, a casa 7 do mapa é a casa do outro, é a casa da alteridade. Enquanto a casa 1, desse lado do mapa, representa eu, né, o meu corpo físico, a minha pessoa, a casa 7 é a casa do outro, da minha relação com o outro. E é impressionante justamente essa ponte que o Jung vai fazer primeiro ele vai se formar em medicina e vai escolher o então obscuro campo da psiquiatria, né, no início de suas práticas, e muito diferente, né, muitas pessoas acabam, inclusive, falando da qualidade da pesquisa do Jung ser superior à que foi feita pelo Freud, justamente por o Jung ser um médico que efetivamente trabalhava em um hospital, né? Ele morava no hospital. Então, ele tinha um relacionamento médico-paciente muito mais profundo, muito mais intenso do que talvez teve a oportunidade do Freud. E esse Sol na casa 7 é típico das pessoas que precisam realmente, para sua afirmação, para sua autoconsciência, estabelecer uma ponte em relação ao outro, Jamil. Que coisa interessante, né? Eu não imaginei que o Jung fosse leonino, né? Mas agora analisando, de fato, né, a gente conhece um pouco da biografia dele, de fato há essa vistosidade, né? E essa apresentação magnética e essa atuação muito para fora, né? Exuberante, essa exuberância do leão é muito característica do Jung, de fato. Inclusive a figura do Jung, né, se nós pensarmos assim, fisicamente falando, ela própria, digamos assim, é arquetípica, para usar um termo junguiano, né? Quando você vê ele, né, já em idade um pouco mais avançada, né, de óculos, cachimbo, vestindo um terno, né, você tem aquela imagem, né, do psiquiatra, do psicólogo, do sábio, assim como o Freud também imortalizou sua imagem ali, sempre usando o charuto. Ou seja, essas pessoas elas tinham um dandismo, né, como se diz, né, uma apresentação. O Jung era de uma família, a família paterna, né, uma paterna e materna de Jung não era uma família de posses, mas o Jung acabou casando com uma mulher de posses também. E isso a gente pode ver que o casamento com o diferente é uma coisa indicada no mapa do Jung, porque essa casa 7, ela é chamada tradicionalmente da casa do casamento, né? Porque enquanto a casa 1 representa a minha pessoa, a casa 7 vai representar todos os relacionamentos que nós temos um a um, né? Você
e a esposa, o marido, você e uma pessoa com quem você se relaciona. Pessoas que têm como o Jung Urano na casa 7, elas tendem a desposar pessoas diferentes. Diferentes, às vezes, no seu background cultural, às vezes de um outro extrato social, ou seja, pessoas que não são, digamos assim, da mesma origem, ou que não pensam exatamente como ele. Como esse Urano do Jung não está tenso, né? Isso acaba sendo bastante benéfico, e a gente sabe que o casamento dele, duradouro, né? Por muitas e muitas décadas, um casamento duradouro, em que pesa as relações extraconjugais do próprio Jung, né? Que segundo as teve, né? Mas foi um casamento bastante benéfico para ele enquanto companheirismo, e também financeiramente permitiu ele uma certa independência financeira, até para que ele pudesse tocar o seu trabalho. Um outro aspecto interessante no mapa do Jung, indo para o segundo ponto, é a posição da Lua. A Lua, no mapa astrológico, ela vai representar o eixo emocional que nós temos, ou seja, de que maneira nós reagimos emocionalmente, que tipo de ação, atitude, situação vai nos deixar emocionalmente confortável ou emocionalmente desconfortáveis. E o Jung, ele tem a Lua no signo de Touro. É interessante o seguinte: o signo de Touro ele é um signo de terra, mas é um signo ligado efetivamente à acumulação. Ele é ligado ao ajuntamento, é ligado à segurança. As pessoas que têm Lua em Touro, elas buscam instintivamente a segurança, elas buscam a base, e isso é muito interessante, que a Lua do Jung está na casa 3, e essa casa 3 é a casa da mente concreta, junto com Plutão, ou seja, mostra uma capacidade de conectar os elementos racionais, representados aqui pela casa 3, com o elemento lunar, ou seja, um elemento fora do escopo da racionalidade, eles acabam se misturando. E isso pode também indicar, e frequentemente indica no mapa das pessoas, aquelas pessoas que conseguem permear o seu pensamento racional com algo que está fora desse pensamento racional. E é muito o que o Jung faz de uma forma magistral. Ou seja, de um lado nós vamos ter um médico que vai aplicar um método empírico naturalista e que vai seguir essa investigação dentro da psicologia, mas que, não obstante, vai tocar em tantos assuntos diversos, como alquimia, como astrologia, como a religião comparada. Então, isso é muito, muito interessante, porque mostra essa interface que o Jung pode estabelecer entre a realidade de uma mente concreta, bem assentada sobre os princípios da razão, né, que Touro na casa 3, porém com dois elementos que, entre aspas, destoam, que é a presença da Lua, que acaba, digamos, trazendo essa luz lunar para um espaço puramente racional, e Plutão. Porque onde nós temos Plutão no mapa, Jamil, ali nós encontramos as complexidades da vida, né? Ali nós encontramos transformação e profundidade. E pessoas com Plutão na casa 3 são, via de regra, pensadores vigorosos, né? Pessoas que conseguem penetrar com a sua mente os segredos, aquilo que é obscuro, né? Plutão rege tudo que é escondido, né? O que está embaixo dentro da parede, o que está embaixo do solo, o que está no inconsciente das pessoas, que é a grande investigação do Jung, né? O Jung, por exemplo, ele vai trazer uma compreensão do inconsciente bem diferente do Freud. A gente sabe que o Freud ele trata o inconsciente quase como que um depósito, né? Uma espécie de um quarto de despejo de pulsões e desejos, etc. Rejeitos. Rejeitos, né? Exatamente. E o Jung não, ele vê no inconsciente uma função criativa. O próprio processo de individuação proposto por Jung, é interessante que o leão é o que representa o nosso ego individual, a nossa individuação, é a conciliação dessa função criativa do inconsciente com o consciente. E o Jung vai eleger como sendo o objetivo central
do equilíbrio do ser humano dentro da psicologia analítica. Então, muito interessante essa grande capacidade mental ressaltada aqui na casa 3. Também Marquinhos, o Plutão aí nessa posição, ele explicaria, então, esse interesse do Jung pelo oculto, né? Porque ele tinha um interesse, ao contrário do Freud, pelo paranormal, pelo oculto, pelo místico. Sem dúvida, porque nós temos que pensar o seguinte, dentro da astrologia, cada planeta, ele representa como se a gente dissesse uma função da alma, por assim dizer. Então, Plutão é um planeta, quer dizer, não é um planeta, né? A gente chama de planeta na astrologia por conveniência, né? Era considerado planeta, agora foi rebaixado. Mas na astrologia, embora Plutão tenha sido descoberto só em 1930, né? Não fazem nem 100 anos que Plutão foi descoberto, mas no mapa astrológico é uma bomba atômica, né? O Plutão, ele rege tudo que é escondido, tudo que é oculto e tudo que está sujeito a uma transformação radical e intensa. Então, pessoas que têm Plutão na casa 3, como é o caso do Jung, são pensadores vigorosos, são pessoas que encontram a complexidade dentro do próprio funcionamento da sua mente racional. E o Jung era uma pessoa de intelecto avantajado. Outro fenômeno interessante, ainda envolvendo a terceira casa astrológica, que é a casa da mente concreta, é a presença de Netuno, também na casa 3. A gente diz que está na casa 3 porque ele está a apenas 2 graus da cúspide da casa, então já está na casa 3, e Netuno é a conexão com esse mundo dos sonhos, que é outro tema muito caro ao Jung, né, que vai fazer a interpretação dos sonhos de uma forma um tanto distinta do Freud, porque aí ele vai conectar um outro elemento que é fundamental no pensamento junguiano, que é a noção de inconsciente coletivo, né, Jamil? Que enquanto para quem nunca pensou exatamente sobre essa noção, a gente pode dizer o seguinte, que o inconsciente coletivo é a versão psíquica do que é um instinto. Assim como nós, atavicamente, né, de forma atávica, herdamos um instinto que foi sendo construído ao longo de centenas de milhares de anos de evolução da espécie, né, de filogênese, assim também vai haver uma função psíquica herdada, comum a todos os seres humanos, que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo é a fonte de diversas imagens, de diversos, como arquétipos. A palavra arquê quer dizer antigo, ou seja, de alguma forma, lá nas profundezas do nosso inconsciente, brotam heróis, brotam figuras maternas, brotam figuras paternas, brotam sábios, brotam guerreiros que nos acompanham nesse processo de filogênese. Então, o mapa do Jung mostra claramente a capacidade mental e a possibilidade de alcançar esses elementos elevados por meio de um esforço intelectual muito intenso. Outra coisa, nós falamos de 2 pontos, né? A presença do Sol em Leão, também na casa 7, quer dizer, essa alteridade, essa relação com o outro, a capacidade mental notável do Jung e a capacidade de conectar essa realidade mental com o universo não puramente racional, embora, mais uma vez, o Jung sempre se denominou um cientista, ou seja, alguém que usava o método científico na sua investigação. Mas, porém, algumas vezes, algumas falas deles foram muito contundentes, né? Houve uma famosa entrevista dele a um jornalista da BBC, pouco antes do falecimento dele, onde ele foi perguntado pelo entrevistador, que depois acabou, inclusive, ajudando a editar, eu não esqueço o nome dele, mas aquele livro O Homem e Seus Símbolos, perguntou para o Jung se ele acreditava que Deus existia. E ele falou de uma forma muito contundente que ele não acreditava, que ele sabia disso. Né, que ele sabia disso. Então, isso levou, claro, a muitas pessoas, digamos, mais ligadas a um método mais freudiano, a rechaçarem o Jung, dizendo que ele era um mistificador e que ele tinha se envolvido com uma série
de campos aí que diferentes, mas eu acho que muito pelo contrário, né? Ele, por meio da sua pesquisa racional, científica, ele estabeleceu uma ponte a esse universo tão complexo que é da astrologia. Inclusive, a astrologia, como a gente está praticando agora aqui, ela também foi muito influenciada pelo Jung, ou seja, a transformação da astrologia em uma astrologia pessoal, psicologizante, ela se deve a muitos personagens, inclusive ao próprio Jung. O terceiro elemento que a gente pode analisar no mapa do Jung, que é bem interessante, é o ascendente, que é o ascendente em Aquário. O curioso é o seguinte, o ascendente, pessoal, a gente já falou isso nas outras análises, ele é o ponto do mapa que descreve como que a nossa presença física é, né? Como a gente parece, são os nossos maneirismos, o nosso jeitão. O nosso jeitão é nosso ascendente. E o Jung, tendo ascendente em Aquário, ele, de um lado, ele transmite essa realidade mental, já que o Aquário é um signo de ar, né? Ou seja, os signos de ar, Aquário, Libra e Gêmeos, eles são ligados à argumentação, eles são ligados à explanação, à questão mental, e tendo o ascendente em Aquário, é uma pessoa que transmite isso. Mas é curioso também considerarmos que não só o ascendente, mas essa primeira casa astrológica, ou seja, esse espaço que começa na linha do ascendente e vai aqui, ele descreve também, como eu disse, o corpo e a presença da pessoa. E o Jung tem Saturno na casa 1. Isso é interessante porque Saturno é um planeta que ele está ligado à ideia de autoridade. Ele está ligado à ideia do velho. Então, pessoas que têm Saturno na casa 1, elas exalam a autoridade. Quando você está diante de uma pessoa que tem Saturno na casa 1, você está a impressão que você está na frente de um professor, que você está na frente de um doutor, de uma pessoa que é senhora daquilo que está fazendo. Então, essa imagem, mais uma vez, essa imagem do Jung, né, de um sábio, né, de uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Várias pessoas que eu atendi e que têm Saturno na casa 1 são, curiosamente, de um lado um pouco inseguras quanto à própria autoimagem, porque Saturno ele é medo, ele é insegurança também, mas colocado na casa 1, como está no Jung, ele dá esse ar de autoridade, né? O que é excelente, né? Para qualquer, eu acho muito interessante, porque autoridade não podemos confundir com poder. Poder no mapa astrológico ele é representado geralmente por Plutão. Saturno é autoridade, ou seja, você reconhecer que aquela pessoa sabe o que está fazendo por alguma razão. Outro fenômeno interessante, ainda mais alguns pontos interessantes no mapa do Jung, é aqui a casa 6, a 8 e a 11. A casa 6 é uma casa do cotidiano, é a casa do trabalho, é a casa da nossa luta diária. Ou seja, como que nós enfrentamos o dia a dia, como que a gente produz. Então, Jamil, há pessoas, por exemplo, que passam o dia todo, elas não conseguem produzir muita coisa. As coisas são enroladas, não andam, né? Você pede para a pessoa fazer uma coisa, aquilo demora, né? Vai entrar no carro, o carro não liga, né? É tudo muito enrolado, muito complicado. Ao contrário, tem pessoas que você não acredita o que ela faz em um dia. E esse é o caso do Jung, quer dizer, o Jung é desses intelectuais que você não consegue compreender como que uma pessoa lê tanto, tem tempo para ler tanto, para escrever tanto, e ainda dizia que ele ainda tinha hobbies, né, de ser um artesão, e você, onde que a pessoa acha tempo? Né? E isso é muito descrito no caso da casa 6. Veja que na casa 6 do Jung, ele tem, além do Mercúrio, que é o planeta que vai descrever a fala, a escrita, o aprendizado na casa 6, ou seja, o cotidiano dele é permeado por essa realidade mental, ele ainda tem Vênus, né? E Vênus é um elemento de sorte no mapa, né? O Vênus, ele vai descrever onde a gente é amado. Então, pessoas com Vênus na casa 6 são pessoas que acabam desenrolando
o seu dia a dia de uma forma extremamente suave, produtiva e brilhante, né? Que é o caso Jung, né? Muitos escritos, muitas obras. O que você diria, Marquinhos, aí, claro, porque como todo mapa, você tem os aspectos de tensão, né? Sim. Olhando assim rapidamente no mapa de Jung, quais seriam as maiores dificuldades que ele teve? A gente vê o seguinte, dentro do mapa astrológico, quem mostra, digamos, entre aspas, a qualidade da relação entre os planetas são os ângulos, que a gente chama de aspectos. Então, existem vários aspectos no mapa astrológico, existem aspectos que são considerados harmônicos, que é o sextil e o trígono, e existem aspectos que são considerados desarmônicos ou desafiadores, como é o caso da quadratura, da oposição e da inconjunção. Então, essas linhas azuis representam os aspectos considerados favoráveis ou harmoniosos, e essas linhas verdes e essa vermelha, elas representam pontos tensos. Mas como eu costumo dizer o seguinte, pontos tensos no mapa de uma pessoa necessariamente não querem dizer só problemas, eles acabam servindo de combustível, porque deslocam a pessoa. A gente sabe que, tanto no caso do Jung, por exemplo, ele vai perseguir esse processo de transformação por muito tempo, através de experiências próprias. Mas a gente vê que existe uma tensão muito grande entre a própria ação dele e a forma como ele age, aqui representado por... Aqui, por exemplo, ele tem, a exemplo do que você tem também, Jamil, Marte na casa 11. Ou seja, há um esforço muito grande para estabelecer relações de amizade, de cativar, cuidar dessa amizade, mas também de ter uma relação institucional com alguma coisa muito forte. E com esse Marte na casa 11, a gente mostra esse grande esforço do Jung manter esse tipo de relacionamento. Né? Para ele é algo que cansa e que consome muita energia. E também aqui, a casa 8 do Jung é bem interessante, porque a casa 8 ela é a que rege os mistérios, né? Aquilo que não tanto o que é totalmente oculto, que é a casa 12, mas a casa 8 é uma casa de mistérios, né? De profundidade. E aqui ele tem o Júpiter, ou seja, é o ponto de que ele toca, e o Júpiter é como um segundo sol, ou seja, a possibilidade também de acessar essa realidade da casa 8. Então, de tudo, a gente vê que o mapa do Jung, ele revela uma pessoa que tem o contato, primeiro com uma realidade intelectual bastante privilegiada, com algo que transcende esse contato imediato com a intelectualidade, mas é uma pessoa que tem condições de trabalhar, uma capacidade de trabalho muito grande. Às vezes a gente sabe que existem pessoas inteligentíssimas e que têm enfim, sacadas muito interessantes, mas não tem nem arcabouço cultural, às vezes nem vontade de escrever, né, fundamentalmente. Que não é o caso do Jung, que era um escritor prolífico. Então, mais uma... Você diria que o fato do leão ali na casa 6, não sei se seria isso, a projeção pública que ele veio a ter ainda em vida, está no mapa? A projeção pública é o seguinte, o que a gente olha dentro do mapa astrológico quanto à reputação, né, a reputação é descrita pelo alto do céu, que é a cúspide da casa 10. Esse ponto do céu mostra uma direção que a gente tem e geralmente é o que falam da gente por aí. E a gente vê que, por uma questão de graus aqui, e eu acredito que faça sentido dentro do mapa do Jung, ele tem o alto do céu em Sagitário, ou seja, Sagitário é regido por Júpiter, ou seja, primeiro são grandes aspirações. Né? Sagitário é um signo de grandes aspirações e pela regência planetária acaba conectando o assunto da casa 10, que é a carreira, com o assunto da casa 8, que é esse mundo psíquico profundo, que é representado pela casa 8. Então, mais uma vez, eu acho que a astrologia ela nos ajuda a entender de uma forma interessante, né, essa figura tão emblemática e tão importante que é o Jung, Jamil.
Perfeito, Marquinhos. Evidentemente, pessoal, que a análise do mapa astrológico, aqui o Marquinhos faz o ano passando, né? Demanda, tem uma série de outros aspectos, é muito mais profundo, mas aqui nessa série o objetivo, evidentemente, é dar alguns elementos para vocês, para que a gente conheça mais ou menos por alto esses personagens que vocês estão sugerindo. Marquinhos, obrigado por mais essa análise. Eu quero lembrar que nós estamos aí na reta final para o curso de formação básica em astrologia. Estamos abrindo mais uma turma online, embora o curso vai ser em tempo real com o professor, né? Uma turma online que dá direito a certificado, curso apostilado, onde você vai aprender a fazer teu mapa, a interpretar o teu mapa e o mapa de outras pessoas, com aulas aí semanais pelo Marquinhos. Então, realmente é uma oportunidade. O link do curso, de todas as informações para o curso, da ementa, dos assuntos que vai tratar, tudo que você vai aprender, está na descrição desse vídeo. Então, vem aprender astrologia com a gente e, olha, pelo que eu tenho visto, é um dos cursos mais completos aí em astrologia básica que estamos oferecendo no Brasil. Lembrando também que o Marquinhos, astrólogo profissional, atende, se você quiser fazer o seu mapa astrológico, atendimento online também, né? Uma consulta assim bem pormenorizada, muito interessante. Contacte o Marquinhos, porque vale a pena mesmo, é um grande profissional da astrologia. É isso, Marquinhos. Obrigado por mais essa. Isso aí, pessoal. E vão deixando aí os seus comentários, as suas sugestões para outros mapas a serem analisados aqui, e nos encontramos aí no próximo sábado, né, nessa nossa coluna de Astrologia e Transformação. Até mais. Até mais, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.